Cheguei! Eu sou a Paula Frati e hoje eu vou falar sobre o poder do encorajamento. Você já parou para pensar na importância de encorajar a tua criança? O encorajamento serve para construir o alto valor, para dar segurança, para que a criança consiga ultrapassar barreiras, arriscar na vida. A criança precisa ser encorajada para ela se sentir capaz de fazer coisas novas. Existe um autor da disciplina positiva que se chama Rudolf Dreikurs e ele diz uma frase que é mais ou menos assim: nunca faça nada por uma criança se a criança puder fazer por si mesma. Ou seja, não antecipe. Se a sua criança é capaz de comer sozinha, você não precisa dar comida na boca da tua criança. Eu sei que é muito mais fácil ali na hora da correria, os pais, para agilizar o processo, pegar a comida e dar na boca da criança. Mas você interrompe o processo de desenvolvimento da tua criança. Se ela é capaz de comer sozinha, deixe que ela coma sozinha. Mesmo que ela leve mais tempo, mesmo que ela faça um pouco de bagunça. É importante que ela se sinta encorajada para seguir em frente nessa tarefa. Ela precisa sentir que ela é capaz. Isso, o encorajamento, ele começa desde muito pequeno, desde criança, desde muito bebês. Nós precisamos encorajar as crianças. Encorajar está muito além do elogio. As crianças precisam de muito mais do que palavras gentis. Elas precisam ser encorajadas nas suas dificuldades. Então, vou dar um exemplo. Uma criança que está aprendendo a escrever, ela tá lá escrevendo o nome dela. Vou dar o exemplo do meu nome, né? Paula. Então, ela vai, ela escreve o P, ela escreve o A, ela escreve o U, escreve o L, escreve o A. Paula. No final, o que seria uma palavra gentil? O que seria um elogio? Você olhar para a criança e dizer: muito bem, que ótimo, parabéns, você arrasou, você é muito inteligente, olha que lindo que você escreveu, seu nome ficou lindo, Paula, tá certinho, parabéns. Isso é um elogio. Isso são exemplos de palavras gentis que a criança pode ouvir. Isso é importante, os elogios são importantes, mas eles não constroem alto valor. O que constrói alto valor é o encorajamento. E um exemplo de encorajamento nessa mesma situação seria: a criança está escrevendo P e você diz: olha só, você vai conseguir, você está indo muito bem, vamos lá, eu tô com você, tô aqui esperando você terminar o seu nome. Você está encorajando a criança na tarefa e não só elogiando o resultado. E o encorajar a tarefa faz com que a criança desenvolva o alto valor. Alto valor significa o valor que ela dá a si mesma. O valor que ela dá para as coisas que ela conquistou. E o alto valor diz respeito à capacidade de realizar uma determinada tarefa, de superar um determinado obstáculo. Não diz respeito apenas ao resultado. Se eu sou elogiada apenas pelos meus resultados, eu entendo que quando eu não acerto, eu não sou uma boa pessoa, eu não tenho valor. Agora, se eu sou encorajada nas minhas tarefas, eu entendo que ótimo quando eu acerto e que errar faz parte do processo. É muito diferente, dá para entender? Existe algo muito presente, tanto nos pais quanto nos filhos. E você que é pai, você que é mãe, você vai me entender. Existe algo em comum entre você e a tua criança. E eu vou falar o que é. Vocês vão errar. Isso é absolutamente real, é um fato consumado. Você, enquanto mãe, enquanto pai, vai errar.
E a tua criança, enquanto filho, vai errar também. E vocês vão poder escolher o que vocês vão fazer com esses erros. Se vocês vão utilizar esses erros para diminuir e para se fragilizar, ai meu Deus, como eu sou ruim, eu sou uma péssima mãe porque eu errei, eu sou um péssimo pai porque eu errei. Você pode utilizar os erros para se diminuir, para se fragilizar, ou você pode utilizar o erro como uma oportunidade para aprender. E se você utiliza o erro como uma oportunidade para aprender, você ensina a tua criança a utilizar o erro como uma oportunidade para aprender. Se você encoraja a tua criança durante o processo, numa execução de uma tarefa, você está encorajando e ensinando que se ela errar, tá tudo bem. Ela pode aprender com o erro. Agora, se você só elogia quando a tua criança acerta, como é que ela fica quando ela erra? Ela fica no vazio, ela fica perdida, sem saber o que fazer com o erro. Ela não entende que ela pode aprender com o erro. Ela não desenvolve alto valor, porque alto valor está muito relacionado com a nossa capacidade, com o valor que a gente dá para nós mesmos, entende? Então, o que eu sou capaz? Eu olho para mim e penso, eu sou capaz de fazer o quê? E aí eu me dou o valor. E o fato de eu me dar valor não significa que eu nunca vou errar, muito pelo contrário. Eu vou errar sim, eu vou errar muito, mas eu posso aprender com o meu erro. Então, existe algo em comum entre pais e filhos que é o erro. Vocês vão errar muito e sempre. Agora, vocês podem escolher o que vocês vão fazer com o erro. Vocês vão aprender com o erro ou vocês vão se diminuir e se fragilizar com o erro. Assim como as plantas precisam de água, nós seres humanos precisamos de encorajamento. E encorajamento, como eu já disse, faz com que as pessoas desenvolvam um senso de alto valor. E alto valor diz respeito à aceitação, aceitação do que você é capaz. Você aceita aquilo que você é capaz e você valoriza aquilo que você é capaz. Por que você valoriza? Porque você experimentou, você entendeu pelas suas próprias experiências que você é capaz de fazer X, Y, Z. Então, a partir das minhas experiências, entendi que eu sou capaz de falar um novo idioma, de aprender um novo idioma. Porque eu entendi a partir das minhas próprias experiências que eu sou capaz. Então eu valorizo essa minha capacidade e isso é o alto valor. Alto valor é uma habilidade, né, um conceito que você enquanto pai, você enquanto mãe, você não consegue passar para o teu filho. A gente não ensina alto valor para o outro. O outro vai desenvolver o alto valor com as próprias experiências. Eu desenvolvi o meu alto valor com as minhas experiências. Minha mãe não conseguiu passar isso para mim, meu pai não conseguiu passar isso para mim, não porque eles não quiseram passar, não porque não era importante para eles, mas porque não é possível a gente passar o senso de alto valor para outra pessoa. As pessoas precisam desenvolver o próprio alto valor. E tem a ver com o quê? Com as nossas capacidades. O que é possível você fazer pela tua criança é encorajar. Encorajar a tua criança ajuda ela a construir um alto valor. E o alto valor na criança faz com que ela corra riscos, faz com que ela enfrente novas situações, como por exemplo, chegar numa escola nova e fazer novos amigos, faz com que ela se sinta capaz de enfrentar uma prova difícil, de se posicionar quando necessário, de viver novas experiências, de participar de encontros, de festas, sem os pais, sem essa segurança dos pais, de encarar o desafio de aprender um esporte. Então tudo isso vem do alto valor.
da crença que a criança tem de que ela é capaz de enfrentar todas essas situações. E isso não é aprendido. Você não ouve alguém dizendo, olha só, você é capaz. Não, você entende a partir da sua própria experiência. E quando a criança tem pais encorajadores, né, pais que encorajam, é muito mais fácil o processo. Quais são os erros de muitos pais, né? Na tentativa de desenvolver a autoestima na criança, os pais cometem alguns erros e eu vou dar alguns exemplos. O primeiro deles é elogiar em excesso. A criança, ela é elogiada em tudo que ela faz bem. Ah, ela fez uma lição, ela é elogiada. Ela arrumou o quarto, ela é elogiada. Ela tá bonita, ela é elogiada. Ela arrumou o cabelo, ela é elogiada. Ela tomou banho, ela é elogiada. Ela escovou o dente, ela é elogiada. Ou seja, ela é elogiada o tempo todo. E muitos elogios, eles são muito mais desencorajadores do que encorajadores. Os elogios, eles podem dar a impressão para a criança que ela só se sai bem, ela só tem valor quando alguém elogiar. A criança fica dependente do elogio. Então, se ela fez uma lição e ela recebeu um elogio, poxa, muito bom, me saí bem. Agora, se ela fez uma lição e não receber elogio, o que ela vai pensar? Poxa, eu fiz alguma coisa errada. Ou eu fiz tudo errado, porque ninguém me elogiou. Então, pode ser desencorajador para a criança receber muitos elogios. Eu não tô aqui fazendo campanha para você não elogiar a tua criança, de forma alguma. Os elogios são importantes, mas elogios em excesso podem ser mais prejudiciais do que benéficos, tá? Um outro erro muito comum dos pais é a superproteção. Os pais colocam a criança numa bolha e não permitem que a criança corra alguns riscos que são saudáveis para o desenvolvimento, como, por exemplo, brincar, subir em árvore, correr. Os pais têm tanto medo da criança se machucar, da criança correr algum perigo, que os pais não encorajam a criança a enfrentar a vida. E aí a criança vive numa bolha, como se fosse possível, né? Porque você até pode criar o teu filho numa bolha, mas em algum momento da vida alguém vai lá e vai estourar essa bolha e aí tua criança vai ficar perdida no mundo. Meu Deus, e agora? O que eu faço? E esse mundão aqui, como é que eu lido com isso? A criança não sabe lidar com isso, né? Então, um outro erro muito comum são os pais superprotetores, que evitam todo e qualquer tipo de riscos, não encorajam os filhos a enfrentarem os desafios e essas crianças elas ficam com medo de errar, com medo de viver, com medo de cometer erros. O outro erro que é muito comum é o excesso da palavra, da frase, né? Ai, filho, você é muito inteligente. Eu acho que sim, as crianças são muito inteligentes e se seu filho é inteligente, isso precisa ser ressaltado de fato. Mas não tudo, não em todos os momentos e não em todas as situações. Tem pais que qualquer coisa que a criança faça, nossa, como você é inteligente. Ai, meu Deus, mas você é muito inteligente. Uau, como você é inteligente. E aí a criança entende da seguinte forma. Se o sucesso significa que eu sou inteligente, o fracasso significa o quê? Que eu sou burro. E aí a criança fica fixada nesses dois extremos. Ou eu sou inteligente, ou eu sou burro. Eu sou inteligente quando eu acerto, e quando eu erro, eu sou o quê? Burro. Então eu não posso errar. É muito ruim. É muito importante ressaltar a inteligência da tua criança quando ela acerta. Eu não estou dizendo que não é importante, mas é preciso tomar cuidado com os excessos, com o excesso de elogio, com o excesso da superproteção e com o excesso de você é inteligente, você é incrível, você é a criança mais inteligente do mundo. Não? Menos. É muito comum essa confusão entre elogio e encorajamento. Muitos pais não conseguem perceber a diferença dessas duas situações, né?
O elogio, ele se concentra no resultado, como eu disse no começo desse vídeo. Então, se a criança fez algo de uma forma bem sucedida, então ela recebe um elogio. Agora, o encorajamento, ele se concentra no esforço, no processo. O que é o processo? O passo a passo. Não se concentra no resultado. A sua criança, e principalmente crianças com TDAH, vamos pegar aqui um exemplo que é muito comum, né, muito presente na vida das crianças com TDAH, que são as dificuldades escolares. O que seria um elogio? Ah, sua criança estudou, foi bem na prova, ela tirou 10, 9, 8, sei lá, a nota que seja, e você dá um elogio. Muito bem, parabéns, você foi ótimo na prova, você tirou 9. Nossa, arrasou. Isso é um elogio. Agora, sua criança com TDAH, ela estudou, você estudou junto com ela, você percebeu o esforço, ela se dedicou, mas ela não conseguiu. Ela não conseguiu. Ela não conseguiu tirar uma nota azul. Ela teve uma nota vermelha. Ela não merece? Ela não merece um reconhecimento? Ela não merece um elogio? Porque se nós estamos falando que elogio se concentra só no resultado, qual é o resultado dessa criança com TDAH? Nota vermelha. Nota vermelha não merece elogio. Mas e todo o esforço dela? Foi por água abaixo? Só porque ela não conseguiu uma nota azul? Então, nada do que ela fez serviu? Não, tá errado, entende? Então, a gente precisa encorajar as crianças, principalmente as crianças com TDAH. Por que as crianças com TDAH precisam de encorajamento? Porque o encorajamento desenvolve o senso de alto valor. E as crianças com TDAH, elas se sentem pequenas, diminuídas. Elas só ouvem críticas ao respeito delas. Elas não se sentem capazes. Elas têm várias crenças negativas. Eu não consigo, eu sou burro, eu sou feio, eu sou chato. E aí uma criança com TDAH que não é encorajada, ela não tem força para crescer. Imaginem uma plantinha. Como eu disse, as plantinhas precisam de água para sobreviver. E nós, seres humanos, precisamos de encorajamento. E as crianças com TDAH, elas precisam de muito encorajamento, muito. E o encorajamento, ele deve estar presente no processo, não no resultado. O encorajamento deve estar presente no caminho e não no resultado. Se a sua fala, ela pode ser dita de uma forma geral e cabe para várias situações e para várias pessoas, você está fazendo um elogio. Agora, se a sua fala ela é específica para uma determinada situação e para uma determinada pessoa, então você está fazendo um encorajamento, tá? Você está encorajando essa pessoa. Vou dar um exemplo. Se a sua fala é geral, como por exemplo, que ótimo, que lindo, que ótimo pode ser para a cozinheira que fez um bolo maravilhoso, pode ser para o cachorro que fez xixi no lugar certo, pode ser para a tua criança que fez a lição e que tomou banho no horário certo, pode ser para várias coisas. Que ótimo, que lindo, é uma fala genérica, pode caber em diversas situações e pode caber para diversas pessoas. Agora, isso é um elogio, que ótimo, que lindo, você está elogiando. Agora, se a tua fala é específica e para aquela situação e para aquela pessoa, como por exemplo, para a cozinheira, que delícia, o teu bolo estava maravilhoso, continue assim, você vai muito longe. Você está falando para aquela situação e para aquela pessoa, então você está encorajando aquela pessoa. Ou pro cachorro, né? Muito bem, você fez xixi no lugar certo, eu estou muito feliz com você. Então você tá falando daquela situação para aquele ser humaninho, né? Para aquele ser humaninho, cachorrinho ali. Ou pra tua criança,
Muito bom, estou muito feliz. Olha só que incrível, você fez a lição, você tomou o banho no horário certo. Eu tô muito contente. Tá vendo como você consegue? Isso é só o começo, você vai conseguir muito mais porque você é capaz. Então você está encorajando aquela pessoa naquela situação. Então, falas genéricas, se você tiver falando de uma forma muito genérica, muito ampla, e essa fala cabe em qualquer situação e para qualquer pessoa, você está fazendo um elogio. Agora, se a tua fala está específica para uma situação e para uma pessoa, você está encorajando. É muito importante fazer essa diferença. Se você quer encorajar a tua criança, e se você quer que a tua criança desenvolva um senso de alto valor, você precisa ter em mente algumas coisas muito importantes, tá? A primeira delas é: você precisa aceitar o teu filho como ele é. Nós, seres humanos, falamos muito em amor incondicional, mas a grande verdade é que nós temos uma certa dificuldade de amar incondicionalmente. Eu te amo incondicionalmente desde que você atenda às minhas expectativas. Eu te amo incondicionalmente desde que você faça tudo o que eu desejo. Desde que você realize todas as minhas vontades. Porque se você começar a me frustrar, daí eu já vou pensar se eu te amo. Então a primeira coisa que você precisa ter em mente é: você precisa amar o teu filho do jeito que ele é. A tua criança tem TDAH e não vai dar para você exigir que ela fique super concentrada ou que ela pare quieta em determinadas situações. Ela não vai conseguir. Você precisa entender que a tua criança, ela não tá fazendo isso para te provocar. Ela é assim. O cérebro dela é diferente, funciona desta forma. Ele não é um cérebro defeituoso, mas ele tem características específicas. Então, você precisa amar a tua criança do jeito que ela é e parar de tentar enquadrar ela em lugares onde ela não cabe, em situações que serão absolutamente frustrantes para você e para ela. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é: ame a tua criança do jeitinho que ela é. Pratique o amor incondicional. O amor incondicional é isso, é você respeitar as diferenças e você tentar se aproximar dessas diferenças, entender melhor quais são essas diferenças. A segunda coisa que você precisa ter em mente é: tenha paciência com o processo de desenvolvimento do teu filho. Existem muitos livros que falam sobre os marcos de desenvolvimento, né? Como se nós estivéssemos falando de uma régua, onde, olha, com 1 mês ele precisa fazer isso, com 2 meses ele precisa fazer aquilo, 3 meses ele precisa fazer 4, 5, 6, 1 ano ele precisa estar sentando, andando, engatinhando, e enfim, coisas assim, né? Sabe qual é o problema dessas réguas, desses padrões? Só existe um problema desses padrões. Não existem crianças padrões. Cada criança é de um jeito. Eu não estou dizendo que não existem atrasos no desenvolvimento e nós precisamos estar atentos aos atrasos. Mas eu estou dizendo que é preciso respeitar o processo de desenvolvimento da tua criança. Tua criança tem TDAH e ela não vai conseguir, talvez ela não consiga, se alfabetizar junto com as outras crianças que não têm TDAH. Significa que ela nunca vai ser alfabetizada? Não, não significa. Significa que o processo dela é diferente do processo de outras crianças. Então, outro dia eu recebi uma mensagem de uma mãe e ela dizia isso: meu filho tem TDAH e eu acabei de descobrir que meu filho tem TDAH e eu tenho uma pergunta. Ele nunca vai aprender a ler e a escrever? Gente, ainda ela usou, né? Ele não será capaz de aprender a ler e escrever? Eu falei: não, ele será muito capaz. Muito capaz. A sua criança, ela é capaz de aprender tudo. Mas você precisa respeitar que o desenvolvimento dela é diferente do desenvolvimento das outras crianças. Não existe a criança padrão
que cabe numa régua certinho. Isso é muito teórico, é muito lindo na teoria. Mas na prática, às vezes, as coisas não funcionam dessa forma. Existem sim os marcos de desenvolvimento que precisam ser respeitados e nós precisamos estar atentos. Então, exemplo, com 2 anos já é esperado que uma criança forme algumas frases, que a criança fale. Criança com 2 anos que não fala tá tendo um atraso na linguagem e é preciso investigar se esse atraso na linguagem significa algum comprometimento, enfim, se significa algo mais importante. É preciso olhar para os marcos de desenvolvimento. Mas calma, não é assim também, com 1 mês e tanto que a criança tem que fazer assim. Calma. Ofereça a oportunidade para o teu filho ter sucesso. E como é que você oferece a oportunidade para o teu filho ter sucesso? Você apresenta uma série de oportunidades para ele. Eu já falei isso em outros vídeos, né? A sua criança precisa desenvolver talentos. Talentos são muito importantes para desenvolver autoestima, para desenvolver autovalor. E como é que sua criança vai desenvolver os talentos? Ela precisa experimentar uma série de coisas para ela entender onde que ela é boa. Então, falando de esportes, eu tentei basquete e não deu certo, mas então você tenta futebol, você tenta natação, você tenta vôlei, você tenta handball, você tenta judô, luta, enfim. Existem uma infinidade de situações que você pode proporcionar para tua criança para ela experimentar e para ela ver onde ela é boa. Porque quanto mais situações, quanto mais experiências ela viver, mais oportunidade ela vai ter de ter sucesso, de desenvolver um talento. Isso é muito importante. Uma outra coisa que você precisa ter em mente você precisa ensinar habilidades para o teu filho, independente da idade que ele tem. Mas meu filho é muito pequeno, como é que eu vou ensinar? Teu filho é muito pequeno, mas ele já pode aprender a fazer uma série de coisas. E habilidades que eu quero dizer, daí estão, além dos talentos, habilidades rotineiras mesmo, como arrumar a cama, colocar a mesa do almoço, do jantar. Seu filho ele pode te ajudar na cozinha em algumas situações. Vá desenvolvendo essas habilidades. Ensine o teu filho a fazer uma série de coisas que você faz ali na sua rotina. Ensina o teu filho nessas atividades para que ele desenvolva essas habilidades. Isso é muito importante. E por último, o que eu quero dizer cuidado com os rótulos. Se você fica falando que tua criança é um pestinha e não para quieto, essa criança ela pode se esforçar muito para ser esse pestinha. E aí, ao invés de ela ser encorajada para desenvolver o alto valor, ela vai ser encorajada para ser aquilo de ruim que você está dizendo que ela é. Então, é preciso ter muito cuidado com os rótulos, né? Tudo que você fala em voz alta pode se concretizar. O meu filho é terrível. É tão engraçado isso, inclusive. Às vezes você tá aqui no consultório, eu vejo muito isso, né? Os pais às vezes se queixam das crianças, meu filho é terrível, meu Deus, ele não para quieto. E quando os pais falam isso perto da criança, a criança parece que liga uma chavinha aqui para tentar ser aquele terrível que a mãe está descrevendo. Para tentar ser aquele desorganizado que a mãe está descrevendo. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você está encorajando o teu filho a fortalecer o que não é para ser fortalecido. Então, tá encorajando errado. É importante ter essa percepção, essa diferenciação, para que você possa encorajar, porque o objetivo é que o teu filho desenvolva o alto valor. Alto valor é muito importante. É o valor que ele dá a si mesmo. E vai dar recursos, vai dar forças para ele enfrentar a vida, para ele enfrentar situações novas, para ele, enfim, conseguir aí ultrapassar todos os obstáculos. E as crianças com TDAH, elas vão ter que passar por muitos obstáculos. E você precisa encorajar a tua criança, porque ela é capaz de utilizar o TDAH a favor dela, não contra ela. Ela precisa utilizar a favor. E para isso ela depende de você. E você, pai, você, mãe, pode e deve encorajar o teu filho. Tenho certeza
que se você começar a praticar isso em casa, você vai ver resultados e você vai transformar a vida do teu filho, da tua criança. Certo? Muitíssimo obrigada por hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, não deixe de me escrever. Comenta, curte, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se interessar. Enfim, qualquer dúvida, eu estou à sua disposição. Obrigada. Um beijo, até mais.